Gente, então vamos lá para a segunda parte do nosso vídeo. O que não deu tempo, né, de eu mandar na primeira vídeo, porque eu queria que fosse um vídeo mais curtinho. Bem, agora nós vamos fazer a correção dos exercícios da página 79, que é o 23, 24, 25 e 26. E vamos também tentar fazer na mesma videoaula, se né, não ficar uma aula muito longa, os exercícios da página 88 e 89, que são o 31, 32 e 33, tá bom? Então, nós vamos tentar fazer isso. Se a aula ficar muito longa, aí eu vou optar por fazer uma nova vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Correção do exercício 23 da página 79. Todo mundo lá. Antes disso, eu queria que vocês, que nós relembrássemos um pouco quem são os insetos. O grupo dos insetos é aquele grupo mais numeroso, né? É um grupo que possui algumas características mais diversificadas. Eles possuem cabeça, tórax e abdômen. Esses indivíduos, eles têm 3 pares de patas, né? Então, ou seja, 6 pares de patas. Eles têm hábitos alimentares variados, têm apêndices bucais variados. Eles passam por metamorfose completa ou incompleta. No caso das borboletas, elas fazem uma metamorfose muito bonitinha, né, gente? Que as lagartas nascem lagartinhas e vão se desenvolver... Opa, aqui, sumiu tudo aqui. Vão se desenvolver e virar borboletas na forma adulta. Então, a metamorfose incompleta é porque o indivíduo ele vai nascer numa forma imatura e vai passar por um período de ninfa e depois adulto. Então, provavelmente, o que vai acontecer é uma mudança apenas no crescimento das asas, porque eles não apresentam asas e depois passam a apresentar. E alguma alteração de cor, tá? No caso da metamorfose completa, que ocorre na maioria dos insetos, esses animais eles vão nascer, vão ser ovo, depois vão virar larva, depois da larva pupa, depois da pupa casulo ou crisálida e depois ímago ou indivíduo adulto, né? Então, esse indivíduo que passa uma metamorfose completa, ele vai ter uma sucessão de acontecimentos. E esses acontecimentos é ovo, larva, pupa e ímago, tá? Lembrando que pupa e casulo ou crisálida é a mesma coisa. Casulo e crisálida é a mesma coisa e ímago ou indivíduo adulto é a mesma coisa. Bem, então nós temos aí, olha, a borboleta acasalando, depois na B o ovo, né, a fêmea pôs os ovos. Na letra C, esse indivíduo é uma larva. A larva ela vai se alimentar bastante, vai virar uma pupa, que é o D, que também pode ser crisálida, né, ou casulo. E depois na letra E, o indivíduo vira uma borboleta adulta, um ímago ou adulto, tá? Bem, nós aprendemos que existem várias características específicas para o grupo dos insetos. Esses insetos, eles podem ter características como, por exemplo, o corpo ser mais rígido, ou podem ter uma asa guardadinha, né, dentro de um estojinho, como é o caso do besouro. Podem também ser como as vespas e os marimbondos, que têm o corpo já com as asas mais membranosas, mais finas, mais delicadas. E podem ser dípteros, né? Que a gente poderia caracterizar aqueles que têm par de asas membranosas, finas, transparentes, grandes e muito visíveis, como é o caso da maioria dos pernilongos e mosquitos, né? Bem, aí na página 23... o exercício pede que vocês grifem no texto as partes que estão erradas e depois escreva corrigindo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que grifar é quando fala que todas as espécies possuem asas e são, portanto, voadoras. Não, nem todas as espécies têm asas. Como eu comentei durante a nossa live, nem todas as espécies possuem asas. Por quê? Porque um grande grupo desses indivíduos, eles vão possuir, por exemplo, no caso das traças, não vão possuir asas em nenhuma fase da vida, tá? Piolho também não, pulga também não. Então, existem indivíduos que não têm asas. Então, todas as espécies possuem asas e são, portanto, voadoras, está errado. A outra coisa que fala é que os olhos
graças a olhos de estruturas semelhantes à dos olhos humanos. Mentira, nossos olhos não têm as mesmas características dos insetos, tá? Os insetos têm um olho composto, uma visão bastante diferente da nossa. Os olhos deles são compostos, o nosso olho é um só, um para cada lado. Pronto, acabou. O olho do inseto é um monte de olhinho junto, tá? Que vai formar uma visão, assim, perfeita que eles possuem. Aí tem mais uma. Que fala que o Aedes... Como é que é? Cadê? A maioria das espécies de insetos passa pelo processo de metamorfose, sendo uma exceção a essa afirmação o pernilongo transmissor da dengue. Mentira. O Aedes aegypti também nasce. Ele passa pela fase de pupa, de ovo, de desenvolvimento todinho, como tá mostrando pra gente aí, ó. Nessa imagem aí. Professora, onde confirma isso para mim no livro? Anota do lado desse exercício aí, que na página... Cadê? É só na página 24 mesmo, né? Só na página 24. Que esse indivíduo, ele vai passar por uma metamorfose completa. Ele vai ter pupa, ele vai ter larva, ele vai ter ovo, vai ter todas as características. Então, a resposta da 23 tá na 24. Tá bom? É isso mesmo. A resposta da 23 está na 24. A maioria das espécies de insetos passa pelo processo de metamorfose, sendo uma exceção a essa afirmação pernilongo? Não. Essa também está errada, essa frase, porque os mosquitos, a Aedes aegypti, por exemplo, também passa por uma metamorfose completa. Beleza? Então, são 3 frases erradas, tá bom? Exercício 24. O mosquito de nome científico Aedes aegypti é um inseto que preocupa as autoridades públicas por ser transmissor da dengue e de outras doenças. Aí mostra pra gente todo o processo de desenvolvimento desse filhote, que a fêmea pica alguém para poder ter, né, substâncias para a produção dos ovos. Ela põe os ovos viram larvas, as larvas viram pupas, as pupas são pupas aquáticas, elas viram adultos, os adultos saem, reinicia o ciclo. E aí a pergunta é: identifique se no ciclo de vida desse inseto ocorre metamorfose completa. Sim. Incompleta ou ausência de metamorfose? Não, metamorfose é completa. Por quê, gente? Justifique sua resposta. Porque no ciclo de vida desse indivíduo, ele há ovo, há pupa, há todo o processo de desenvolvimento igualzinho da lagarta. Ovo, pupa, crisálida e indivíduo adulto. Há tudo. Então, se há todo o desenvolvimento, por que esse indivíduo ele tem metamorfose completa? Exercício 25. Os processos de muda e metamorfose, eles querem que nós diferenciemos esses dois. Vamos lá, muda. Muda é quando esse indivíduozinho, ele não está mais cabendo dentro do próprio esqueleto e ele vai passar por um período de crescimento e ele precisa sair dessa casquinha, dessa armadura. Lembra da primeira aula? Então, ele precisa sair da armadura. Então, precisa sair da casquinha. Então, o processo de muda há um crescimento, envolve hormônios e esse indivíduo precisa sair dessa armadura. No caso da metamorfose, o filhotinho ele precisa se desenvolver, crescer, tá? Então, não é um processo que vai acontecer características internas metamorfose acontece características internas e externas e não é proveniente de hormônios, sim de crescimento mesmo, fase da vida do bichinho, tá bom? No caso da ecdise ou muda, é relacionada à mudança de esqueleto por conta da atuação de hormônios e esses períodos dessas intermudas, né? Que é intermuda é quando há um período em que o esqueleto precisa ser abandonado. Então, ele cresceu, para de crescer. Então, entre uma muda e outra, há uma intermuda, tá bom? Então, é um período de desenvolvimento mesmo. Então, as mudas são processos regulados por hormônios, nos quais o exoesqueleto antigo é abandonado e substituído por um outro maior. E a metamorfose é um processo que se caracteriza por profundas mudanças internas e externas durante o desenvolvimento e estágio do crescimento do animal. Ele vai sair da fase imatura e vai para a fase adulta. Então, ao contrário do que ocorre com a metamorfose, só é uma substituição de exoesqueleto, tá? Na metamorfose, ovos se originam ninfas vão se originando novos indivíduos, tá bom? Então, esse é o exercício 25. 26. As abelhas são insetos sociais. Deixa eu ver quanto tempo tem de aula aqui, peraí. As abelhas são insetos sociais que
Cada membro tem um trabalho específico para fazer. Uma única abelha pode... Uma única abelha não pode crescer ou sobreviver sozinha. Os 3 tipos de abelhas em uma colônia são rainha, operária e zangão. Explique a função de cada um deles em uma colônia. Vamos lá. A abelha rainha tem função de reprodução, só reprodução. A abelha zangão, é o macho, tem função de reprodução. E acasalou, morreu. Não tem função mais nenhuma para a colmeia, tá bom? As abelhas operárias, elas vão nascer operárias. Vão ter abelhas que vão nascer para ser operária. Vai ter abelha que vai nascer para ser rainha. A alimentação vai ser diferente, tá bom? As operárias, elas vão servir para quê? Para defender aquele ambiente, para defender aquele local onde elas vivem, ou para sair para poder produzir mel, ou para sair para buscar uma folhinha, ou para sair para cultivar um fungo, ou para sair para fazer a manutenção da colmeia. Então, as abelhas operárias, elas já vão nascer com essa informação, com esse código, com essa informação genética delas, tá? Para o desenvolvimento. Então, de uma maneira geral, vamos tentar usar o gabarito do livro. A função da rainha na colmeia é reprodutiva. Ela passa a vida na colmeia colocando ovos que se transformarão nas futuras abelhas operárias, zangões ou novas rainhas. Como eu disse, nascem já com uma função pré-determinada. Se eu fosse uma abelha, eu já teria nascido com a função pré-determinada desde o início. Eu serei uma abelha operária. Tá? Ah, não, mas eu nasci com a função, a Carol nasceu com a função de ser uma abelha rainha. Carol nasceu com a função de ser abelha rainha, vai nascer a abelha rainha. E o que ela vai fazer? Vai crescer, comer comidas diferentes, vai ficar toda diferente para o desenvolvimento de ser uma abelha rainha. O Gustavo César, o André, o Bernardo, o Camilo, todos os Gustavos, as Marias, todas as Marias, a Bárbara, todas as meninas nasceram com função, por exemplo, de ser rainha, vão ser rainha. Nasceu com função de ser operária, vão ser operárias, tá? E nasceu com função de ser zangão, é zangão. Professora, tem zangão, tem abelha macho que é operária? Beleza? Tem. Então, as abelhas são insetos que vivem compartilhando aquele ambiente, dividindo suas tarefas. Tem algumas que... Na verdade, gente, numa colmeia, se uma abelha para de trabalhar porque quer fazer uma grevezinha, como no Bimove, pode prejudicar todo aquele grupo de abelhas, porque as tarefas delas são divididas. É como se eu e um outro grupo de colegas, ou uma outra profissão, vamos imaginar, a profissão de... uma pessoa no Ceasa, por exemplo. Se lá no Ceasa, a pessoa que descarrega o caminhão para de trabalhar, o caminhoneiro para de trabalhar, o cara que carrega o outro caminhão para de trabalhar, o dono de sacolão para de comprar, o dono do supermercado para de comprar. O que acontece? Não para todo o sistema? Então, assim também aconteceria no caso do zoológico. No caso da colmeia, se elas param de trabalhar. Elas têm tarefas divididas e se elas param, prejudicam todo o grupo. Beleza? Então, agora eu vou fazer um outro vídeo com a correção das demais questões, porque aí fica mais fácil para vocês se organizarem na correção. Beijo, até daqui a pouco no vídeo 3.